É 24 de novembro de 2014. Uma manhã tranquila na Sony Pictures Entertainment em Los Angeles. Os funcionários estão se acomodando com seus cafés prontos para um dia de trabalho normal. Quando, de repente, as telas dos seus computadores piscam. Uma figura esquelética vermelha em um fundo preto, com as palavras "hackeado pelo NGOP", aparece em todas as telas. Uma mensagem assustadora acompanha. Já avisamos vocês, e isso é só o começo. Obtivemos todos os seus dados internos. Se não nos obedecerem, vamos divulgá-los para o mundo. Em poucos minutos, o pânico se instala. Os telefones da TI tocam incessantemente enquanto arquivos se tornam inacessíveis e computadores desligam. Uma executiva da Sony fica paralisada em frente ao monitor, observando a aterrorizante página do Skull. Sua caixa de entrada não abre. Arquivos confidenciais desapareceram. Um funcionário assustado grita: "Não consigo acessar. Tudo sumiu." Isso não é um enredo de filme, é um verdadeiro ataque cibernético. A Sony Pictures está sob ataque. Nas próximas horas, técnicos descobrem que cerca de 3/4 dos servidores e computadores da empresa foram destruídos ou tornados inoperantes. Sistemas de folha de pagamento, e-mails, registros financeiros, tudo limpo ou trancado atrás de criptografia. Os perpetradores se chamam de Guardiões da Paz, mas os investigadores logo rastrearão o ataque até uma fonte inesperada. O ataque à Sony é considerado um dos cyberataques corporativos mais devastadores da história. Seu impacto se estende além de Hollywood. Os hackers vazam milhares de arquivos confidenciais, desde filmes não lançados até e-mails privados, e até ameaçam violência contra cinemas a menos que a Sony cancele A Entrevista, uma comédia que zomba do líder da Coreia do Norte. Sob pressão, a Sony retira o filme dos principais cinemas, um precedente assustador de ciberterrorismo limitando a liberdade de expressão. Em poucas semanas, oficiais de inteligência dos Estados Unidos acusam publicamente a Coreia do Norte de orquestrar o ataque. É um momento sem precedentes, um ataque cibernético que força uma confrontação global. Mas, para aqueles que acompanham a Coreia do Norte, não é uma surpresa completa. O Exército Cibernético Secreto do Reino Eremita, muitas vezes referido por nomes como Grupo Lazarus ou APT-38, estava ativo muito antes dos servidores da Sony entrarem em colapso. Operando nas sombras, esta unidade de elite infiltrou-se em bancos, roubou centenas de milhões de dólares e semeou o caos em todo o mundo. Suas missões vão de espionagem a crimes financeiros e sabotagem digital direta. A Coreia do Norte, uma nação isolada e empobrecida, tornou-se silenciosamente uma surpreendente superpotência cibernética. Como isso aconteceu? Há muitas décadas, apesar dos apagões frequentes e da internet limitada para seus cidadãos, a Coreia do Norte começou a investir em guerra cibernética. No final dos anos 1990, o braço de inteligência militar de Pyongyang, o Departamento Geral de Reconhecimento, criou unidades de hackers dedicadas. Uma delas, conhecida como Departamento 121, tornou-se o lar dos especialistas em informática mais talentosos do país. Esses hackers não são ativistas hackers clandestinos. Eles são oficiais selecionados a dedo, altamente treinados, que desfrutam de um status especial na sociedade norte-coreana. Identificados como adolescentes por sua aptidão, frequentam escolas de elite como a Universidade de Automação em Pyongyang, passando 5 anos aprendendo a infiltrar sistemas de computador. Aqueles que se destacam juntam-se ao Bureau 121 e tornam-se parte de uma elite privilegiada. Em uma nação onde muitos lutam, esses guerreiros cibernéticos e suas famílias recebem apartamentos luxuosos, bônus em dinheiro e elogios do regime. Para os líderes da Coreia do Norte, a guerra cibernética é a arma perfeita. Como disse um desertor, a arma mais poderosa é a cibernética. Na Coreia do Norte, é chamada de guerra secreta. Com uma pequena equipe de hackers de nível genial, Pyongyang pode atingir nações ricas no ciberespaço sem disparar um tiro. Em meados dos anos 2000, o regime estava enviando muitos desses agentes para o exterior para ampliar seu alcance. Relatórios de inteligência indicam que equipes de hackers norte-coreanas se mudaram discretamente para lugares como a China, operando a partir de cidades como Shenyang sob coberturas inocentes. Trabalhar no exterior lhes dava melhor acesso à internet e uma camada de negabilidade. Em 2009, este exército cibernético começou a fazer sentir sua presença. O governo e as redes de mídia da Coreia do Sul foram atingidos por ondas de ataques, sites foram desfigurados, dados apagados, apagões em toda a cidade. Uma operação inicial, codinome Operação Troy 2009 a 2012, implantou malware para espionar redes militares sul-coreanas. Pesquisadores de segurança começaram a notar um padrão. Um único ator estava por trás de uma série de invasões e roubos cibernéticos de alto perfil, e eles deram um nome a isso: Grupo Lazarus. Este grupo, agora considerado um guarda-chuva para as operações de hackers da Coreia do Norte, tornou-se notório após uma ousada escalada em 2013. Naquele ano, em um dia escuro de março,
redes de vários bancos sul-coreanos e emissoras de TV de repente caíram. Os caixas eletrônicos congelaram. As transmissões de notícias ficaram em silêncio. Este ataque, mais tarde chamado de Alma Escura, derrubou dezenas de milhares de computadores. Oficiais sul-coreanos rastrearam a violação até as unidades cibernéticas do norte, sinalizando que Pyongyang poderia interromper uma economia moderna à vontade. Depois, veio novembro de 2014 e o ataque hacker à Sony Pictures, que levou o grupo Lazarus ao palco mundial. Essa operação foi uma mistura de espionagem e intimidação. Os hackers não apenas roubaram dados, eles tentaram chantagear um grande estúdio de Hollywood para interromper o lançamento de um filme. Foi uma demonstração impressionante de poder cibernético usado para fins políticos, hacking como uma forma de extorsão patrocinada pelo Estado. A audácia do ataque à Sony surpreendeu governos e especialistas em segurança ao redor do mundo. Ficou claro que os hackers da Coreia do Norte não eram apenas ladrões ou espiões. Eles estavam dispostos a causar danos massivos para promover a agenda de Pyongyang. Após o ocorrido, agências ocidentais se esforçaram para responder. Novas sanções foram impostas a entidades norte-coreanas e o FBI lançou uma investigação exaustiva. Analistas examinaram linhas de código malicioso e logs de servidores. Eles até notaram que o malware tinha semelhanças com ataques norte-coreanos anteriores. Em poucas semanas, os Estados Unidos oficialmente culparam Pyongyang, com o FBI citando evidências como ferramentas de hackers e endereços IP ligados à Coreia do Norte. Mesmo enquanto a Sony estava se recompondo, os hackers do Lazarus já estavam avançando para sua próxima ambição. Uma não motivada por vingança política, mas por dinheiro vivo. Fevereiro de 2016. Em Dhaka, Bangladesh, a sede do Banco de Bangladesh, o banco central do país, está tranquila em uma noite de sexta-feira. A maioria dos funcionários foi para casa no fim de semana, mas dentro da rede do banco, invisíveis e imperceptíveis, intrusos estão em atividade. Há semanas, hackers estão espreitando nos sistemas de computador do banco, espionando e se preparando. Agora, eles iniciam seu jogo final. No Federal Reserve de Nova York, onde o Banco de Bangladesh tem uma conta, uma série de pedidos urgentes de pagamento chega através da rede segura SWIFT. Essas mensagens, com códigos válidos do Banco de Bangladesh, instruem o Fed a enviar quase $1 bilhão das reservas de Bangladesh para contas nas Filipinas, Sri Lanka e além. Se for realizado, será um dos maiores roubos de banco da história, e tudo está acontecendo através de truques digitais. Em Dhaka, uma impressora solitária, usada para registrar automaticamente transações SWIFT, de repente para de funcionar. Os funcionários do banco só descobrirão na segunda-feira que a falha da impressora não foi um acidente, mas uma estratégia de hacker para atrasar o alarme. Quando alguém perceber, milhões já terão sido desviados. Durante o fim de semana, o plano do hacker é revelado. Dezenas de transferências fraudulentas passam despercebidas. Apenas um pouco de sorte e uma verificação de última hora evitam um desastre total. Um pedido de transferência levanta suspeitas devido a um simples erro de digitação, interrompendo uma transferência de $20 milhões, e algumas outras transações fraudulentas são bloqueadas. Ainda assim, quando o esquema é descoberto, 81 milhões desapareceram da conta de Bangladesh, roubados com sucesso. O dinheiro segue para cassinos e contas nas Filipinas, depois desaparece. Uma enorme quantia de um dos países mais pobres do mundo desapareceu. A investigação que se segue parece um mistério global. Oficiais de Bangladesh e dos Estados Unidos trabalham juntos e logo encontram impressões digitais do grupo Lazarus no código e nas técnicas usadas. A audácia e a escala do hack apontam para uma operação patrocinada pelo Estado, um assalto a banco perpetrado por um governo. Analistas forenses mais tarde ligam o crime aos hackers da Coreia do Norte, tornando este um dos roubos cibernéticos mais audaciosos já atribuídos a um Estado-nação. Esse assalto ao Banco de Bangladesh sinaliza uma mudança estratégica. A Coreia do Norte descobriu que a pirataria poderia financiar diretamente seu regime. Afinal, roubar 81 milhões de dólares é melhor do que imprimir notas falsificadas ou fazer acordos ilícitos de armas. O sucesso em Bangladesh encorajou Pyongyang. Nos próximos anos, unidades cibernéticas ligadas à Coreia do Norte, muitas vezes chamadas de APT-38, quando se trata de ataques financeiros, foram atrás de bancos no Vietnã, Taiwan, Índia, México e mais. Eles exploraram a conectividade do sistema bancário global para roubar dezenas de milhões de cada vez. Cada tentativa mostrava o crescente refinamento desses hackers ao navegar pelos sistemas financeiros. Como os hackers norte-coreanos conseguem essas façanhas? Suas operações seguem um certo manual, uma mistura de engenharia social inteligente e codificação sofisticada. Frequentemente começa com um e-mail enganoso. Um banqueiro ou funcionário de uma organização-alvo pode receber o que parece ser uma mensagem rotineira, talvez uma candidatura a emprego, uma fatura ou uma atualização urgente de segurança. Escondido dentro está um link ou anexo malicioso. Um clique descuidado e os hackers ganham silenciosamente uma base.
Essa tática, conhecida como spear phishing, é sua porta de entrada preferida. Assim que estão dentro de uma rede, os intrusos se movem furtivamente. Eles podem passar dias ou semanas mapeando o sistema, escalando seus privilégios e encontrando as chaves sensíveis do reino. Em um banco, isso pode ser os servidores que gerenciam transferências de dinheiro. Em um estúdio de cinema, são os servidores de arquivos com e-mails e cortes de filmes. Os hackers instalam malwares personalizados, essencialmente programas espiões, para se comunicarem de volta com seus controladores e até destruir dados se necessário. Em outros casos, eles usam backdoors ocultas para garantir que possam voltar a entrar, mesmo que parte do malware seja descoberta e removida. Quando se trata de exfiltrar, roubar dados ou dinheiro, eles cobrem seus rastros meticulosamente. Os arquivos roubados são criptografados e enviados em pequenos pedaços para servidores externos para que não sejam notados. Dinheiro roubado, especialmente criptomoeda, é lavado através de um labirinto de contas. Por exemplo, após hackear uma bolsa de criptomoedas, os hackers podem dividir o saque em milhares de transações menores, passando-as por diferentes carteiras digitais e mixers, serviços que obscurecem a origem dos fundos. No final, torna-se extremamente difícil para os investigadores rastrear os fundos como sendo norte-coreanos. Eles essencialmente lavam o dinheiro através do ciberespaço e depois o convertem em dinheiro ou bens para o regime. Cada ataque é como uma missão secreta, e como bons espiões, os hackers se comunicam por canais criptografados e roteiam suas conexões por vários países para esconder sua origem. Eles operam principalmente na Coreia do Norte e em algumas bases na China. Mas eles vão redirecionar o tráfego da internet através de servidores hackeados em outros continentes. Então, um banco em Bangladesh pode pensar que o ladrão está no Vietnã ou na Europa. Na Europa, até que a trilha seja meticulosamente rastreada de volta a Pyongyang. Apesar de seus melhores esforços para mascarar sua identidade, as façanhas do grupo desenvolveram uma assinatura. Analistas de cibersegurança notam semelhanças no código malicioso e peculiaridades em como nomeiam os arquivos. Com o tempo, essas pistas permitiram que especialistas atribuíssem muitos incidentes cibernéticos aparentemente não relacionados aos mesmos atores norte-coreanos. As consequências reais das campanhas cibernéticas da Coreia do Norte têm sido profundas. No ataque à Sony, uma corporação sofreu danos financeiros, perda de dezenas de milhões e perda de criatividade. Uma indústria inteira despertou para a realidade de que o desagrado de um ditador poderia se tornar uma espada digital sobre a liberdade de expressão. Os roubos a bancos desencadearam alarmes no mundo financeiro. Bancos em todo o mundo correram para reforçar sua segurança e examinar como um banco central nacional poderia ser tão vulnerável. O governador do Banco de Bangladesh renunciou em meio à crise. O incidente forçou mudanças em como os bancos lidam com transferências SWIFT e incentivou uma maior cooperação internacional para proteger redes financeiras. O ataque de ransomware WannaCry em 2017 levou as coisas a um outro nível. Em maio daquele ano, computadores em mais de 150 países foram repentinamente bloqueados por um malware que exibia uma mensagem: "Ups, seus arquivos foram criptografados." Hospitais no Reino Unido, empresas de transporte marítimo, sistemas ferroviários, universidades, o worm se espalhou indiscriminadamente, infectando mais de 300 mil máquinas. Foi eventualmente associado à Coreia do Norte, tornando-se efetivamente uma arma cibernética imprudente que paralisou sistemas hospitalares e empresas em todo o mundo. O WannaCry causou enormes danos financeiros e expôs a vulnerabilidade das infraestruturas críticas. Vidas foram até colocadas em risco quando cirurgias tiveram que ser canceladas devido à queda dos computadores do hospital. Depois, há os roubos de criptomoedas, que silenciosamente desviaram quantias impressionantes de dinheiro para Pyongyang. Em um caso, mais de $500 milhão desapareceram de uma exchange de criptomoedas japonesa da noite para o dia. Em outro caso, cerca de $600 milhões foram roubados de uma rede de criptomoedas de jogos online. Esses assaltos, muitas vezes ofuscados por grandes notícias geopolíticas, têm impacto real. Especialistas acreditam que uma parte significativa do financiamento do programa de mísseis da Coreia do Norte agora vem de criptomoedas roubadas. Em outras palavras, quando hackers norte-coreanos roubam moedas digitais, eles podem estar pagando pelo próximo míssil balístico do país. Todas essas ações motivaram uma espécie de caça mundial. As agências de cibersegurança, a aplicação da lei e empresas privadas estão colaborando como nunca antes para parar esses ataques e responsabilizar os criminosos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou hackers norte-coreanos, nomeando publicamente membros do Grupo Lazarus em um esforço para responsabilizá-los. Os governos emitiram sanções contra entidades e indivíduos ligados ao Grupo Lazarus, tentando congelar quaisquer ativos ou habilidades de viagem que eles tenham fora da Coreia do Norte. Exchanges de criptomoedas e bancos foram instados a reforçar o monitoramento para que fundos roubados possam ser identificados ou apreendidos.
Ainda assim, os membros principais dessa unidade de hackers permanecem seguramente fora de alcance, atrás das fronteiras da Coreia do Norte. Indiciamentos e sanções, embora enviem uma mensagem, não pararam os ataques. Se algo, os hackers de Pyongyang se tornaram mais ousados, provavelmente porque as operações cibernéticas se tornaram uma tábua de salvação para as finanças do regime e uma ferramenta-chave de sua diplomacia. Ao olharmos para o futuro, o exército de hackers da Coreia do Norte nos obriga a encarar uma verdade inquietante. A natureza da guerra e do crime mudou. Um país que luta para manter suas luzes acesas pode apagar as de outra nação. Um país com uma economia pequena pode roubar milhões dos maiores bancos do mundo. E um regime que talvez não vença uma batalha convencional ainda pode causar estragos em todo o mundo, tudo através da internet. Essa realidade não passou despercebida por outras nações. Hoje, dezenas de países possuem unidades cibernéticas, e rivalidades globais estão se estendendo para o domínio digital. O que a Coreia do Norte fez é um exemplo dramático de uma tendência mais ampla. A guerra cibernética é o novo grande equalizador, permitindo que pequenos jogadores atinjam muito acima de seu peso. A perspectiva de uma corrida armamentista cibernética levanta questões difíceis. Como nos defendemos de ataques que podem vir à velocidade da luz sem aviso de perpetradores invisíveis? O que constitui um ato de guerra no ciberespaço? É roubar dinheiro? Roubar segredos? Desligar uma rede elétrica? Ainda não há regras claras. Em Pyongyang, operações cibernéticas são celebradas internamente. Os hackers são heróis do regime. Imagine um jovem programador em uma sala sem janelas, escrevendo códigos que causarão caos em lugares distantes. Ninguém de fora jamais saberá seu nome ou verá seu rosto. Mas suas teclas podem abalar nações. É uma forma de poder que era ficção científica há apenas algumas décadas. À medida que esta história sobre a unidade de hackers de elite da Coreia do Norte chega ao fim, ficamos com uma mistura de admiração e apreensão. Admirar a engenhosidade e audácia de como esses hackers executam suas missões. O mundo entrou em um novo tipo de guerra fria, travada com código. E, como os hackers de Pyongyang provaram, você não precisa ser uma superpotência para ser uma super ameaça neste domínio. As figuras sombrias por trás dos teclados na Coreia do Norte já mudaram as regras do jogo. A questão que permanece é: estamos prontos para o que vem a seguir?